Um abraço a todos aqui. Aí, valeu, Wallace. Deus abençoe. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim: Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. Amém? Quem se lembra que alguns anos atrás, no início da comunidade, o pastor Jonas sempre falava, né? Tinha uma frase, repetia: Deus é bom? Sempre bom. É isso aí. Deus é bom, sempre bom. Deus sempre tem razão e sabe o que faz nas nossas vidas. Essa é uma noite especial, em função de tudo que já adoramos, agradecemos, falamos aqui. Mas além disso, essa é uma noite especial porque hoje é o culto de celebração que marca, que celebramos a virada da estação. No dia 21 agora, na próxima quarta-feira, exatamente na madrugada de terça para quarta, vamos mudar de estação. Vamos sair do outono e vamos para o inverno. 1h20 da madrugada, né? Não tem hora melhor para o inverno chegar do que de madrugada, né? Trazendo aquele friozinho e logo na época do avivamento, né? Tem frio, tem calor também. Então, de quarta para quinta é o início do inverno. Então, sabemos que toda virada de estação é um novo tempo, uma virada de Kairos, um novo tempo começa nas nossas vidas. A natureza olha isso, a natureza entende. Já ensinei isso aqui para a igreja muitas vezes e nós também temos que entender as mudanças de tempo. A natureza entende que mudou um tempo e agora vai acentuar o frio, vão trazer particularidades a essa estação. Os animais entendem que começou o frio, alguns no inverno, não no nosso inverno aqui que é razoável, mas em invernos mais intensos, né? As formigas não saem da sua casa, os ursos hibernam. Então a natureza ela entende a mudança do tempo, a mudança de estação, e que também possamos entender essa mudança de tempo e esse novo tempo de Deus que começa sobre as nossas vidas. Então estamos aqui hoje para agradecer ao Senhor por essa estação que está terminando e profetizar também sobre esse novo tempo, esses próximos 3 meses que o Senhor traz sobre as nossas vidas. Hoje também é especial porque é a ceia do Senhor, é um momento de memória, de comunhão, do partir do pão, de lembrarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo que foi entregue e derramado por nós e da sua ressurreição. E hoje também é especial porque é o último culto antes do 120, que é a semana que vem. Eu estava aqui falando com o pastor Marcos na hora do louvor, da adoração, falei assim: tenta imaginar domingo que vem essa hora o que é que vai ser. E eu não consegui imaginar. Eu não sei se você consegue imaginar. Hoje foi benção, o culto maravilhoso está sendo, desde a nossa oração lá, momento de aquecimento na nossa reunião de oração, o louvor aqui, a oferta, um momento de agradecimento, está sendo bênção, tremendo. Mas eu tenho certeza que domingo que vem vai ser ainda mais, porque ainda mais aquecidos pelo fogo, ainda mais, como o Júlio falou, como brasas, né? E o derramado do Espírito Santo sobre as nossas vidas, meu Deus, eu não consigo imaginar como vai ser, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então essa é uma noite especial por esses motivos. E para essa noite especial, eu também tenho uma mensagem especial para você. Deus mandou trazer e compartilhar com você essa mensagem especial. É uma mensagem de esperança, fala assim, esperança. E fortalecimento, fala, fortalecimento. Amém. O tema da mensagem é fortalecidos no Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, por favor. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pela graça por Mateus, capítulo 11, versículo 28. Você que estiver sem Bíblia, vai ser projetado aqui também, você pode acompanhar. Ou se porventura tem a sua Bíblia e tiver dificuldade, podemos te ajudar a abrir também. Ou se preferir acompanhar com o irmão que está do lado também, podemos te ajudar. Temos vários recursos para que você não fique desorientado. Mateus capítulo 11, versículo 28.
Todos acharam, amém? Eu acho que é sério, porque eu não estou ouvindo barulhinho de folha de Bíblia, né? Passando, então achou mesmo. Vamos lá então. Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Talvez a sua versão esteja: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então diz assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados, fala, cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, darei descanso. Amém. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre fortalecimento no Senhor. Mas para entendermos o fortalecimento no Senhor, precisamos partir desse princípio aqui e entender algo chamado cansaço e sobrecarga. Jesus, ele fala aqui, ele traz uma ilustração importante. E nós sabemos que muitas coisas nos cansam, muitas mesmo. E, inclusive amanhã é segunda-feira, né? E a gente deveria hoje estar 100% descansado para começar amanhã, segunda-feira. Mas tem gente que já vai começar a semana amanhã já cansado. As meninas da dança, então, que diga, né? Foram lá para Volta Redonda e tal, e passaram um fim de semana, viajaram de madrugada, foram de madrugada, passaram o dia todo lá, à noite também, voltaram de madrugada de novo, dormiram um pouco, se esforçaram muito, né? E o corpo físico cansa sim. Mas eu acredito que elas estão renovadas e existe um sentimento forte no coração dizendo que valeu a pena. E se perguntasse se faria de novo, eu acredito que elas fariam. Quem faria de novo? Quem foi e iria de novo? Então eu não estou mentindo. Então, existem muitas coisas que nos cansam. Se eu pedisse você para fazer uma lista aqui agora, certamente você teria facilidade de fazer uma lista de 10 coisas que mais te cansam. Mas não começa a jogar indireta não começa a olhar para o lado não, né? O marido olhando para a esposa olhando para o marido, né? Para os filhos, a mãe com o filho no colo olhando, né? Cadê minha esposa? Está aí? Ou está lá? Está lá fora, né? Deve estar lá com a Azaf, né? Ela deve ter olhado na hora para a Azaf assim, né? E então, existem muitas coisas que nos cansam. E nós temos facilidade para distinguir essas coisas que nos cansam. E Jesus cita aqui 2 níveis de cansaço. Ele fala do cansaço e da sobrecarga. Ele fala assim: venha até mim aquele que está cansado e o que está sobrecarregado. Às vezes parece a mesma coisa, mas não é. Na verdade, a sobrecarga ela acontece antes do cansaço. E a sobrecarga é uma das coisas que provoca cansaço. E então Jesus vai e fala: venha até a mim aquele que está cansado e quem está sobrecarregado. Aí ele ilustra, ele usa um exemplo, uma ilustração, uma parábola, como ele sempre usava falar, e ele diz assim: aquele que está cansado em função do jugo e aquele que está cansado em função do fardo. Por que ele associa com isso? Ele fala: vem até mim quem está cansado e sobrecarregado. Porque o meu jugo, ele é suave, ele é mais fácil de ser conduzido. E o meu fardo, ele é mais leve. Então ele associa o cansaço e a sobrecarga com o jugo e com o fardo. O que é o jugo? O jugo, para quem não sabe, era uma madeira utilizada para prender um animal numa carroça. Na maioria das vezes eram bois ou então burrinhos que eram presos através de uma madeira assim. E no meio dessa madeira aqui tinha um furo, 2 furos assim na parte de cima, e passava uma corda ou um couro que prendia então a cabeça do animal. Então tinha uma madeira aqui, botava o pescoço do animal aqui e passava uma corda aqui por baixo. E essa madeira era presa na carroça lá atrás. E quando o boi, o animal andava, ele empurrava aquela madeira com o seu pescoço e puxava a carroça. E quando ele freava, ele também freava a carroça. Então só para a gente entender, falando por parábolas também, era a coleira que colocava lá no boi, no jumentinho, para prender ele na carroça. Então esse era o jugo. E geralmente era feito de madeiras muito, muito brutas, pesadas. Por quê?
na carroça tinha muito peso. Então, se colocasse uma madeira fininha, macia, ela não iria suportar. Na hora que ele tracionasse, colocasse força, aquela madeira ia quebrar. Então, o jugo costumava ser por si só muito pesado. E aquilo castigava os animais. E o fardo, o que é o fardo? Eram cestas de palhas ou então de bambu que eram utilizados. Inclusive, hoje em dia, ainda na roça, se utiliza ainda essa ferramenta. E são materiais, ferramentas utilizadas para carregar materiais, para carregar ferramentas, para carregar colheitas, né, o material que foi lá colher no campo. Então eram como se fossem sacolas, como se fosse um lugar para você carregar bastante material, bastante quantidade de material. E tinha duas formas de utilizar isso. Primeiro, o cesto fazia tipo uma mochila e colocava nas costas e carregava aquela mochila muito pesada, com muita coisa. E imagina, né, aquela palha, aquele bambu trançado, o quanto que por si só já não machucava as costas, com aquele peso todo atrás, no mínimo ia espetar, incomodar muito, né? E furava e machucava, muitos sangravam e tudo. E a outra forma tinha alguns que eram mais fortes, então eles tinham uma madeira, colocava de um lado um fardo desse, um recipiente desse, e de outro lado outro fardo. Só para você ter ideia, geralmente é do tamanho dessa caixa de som aqui, ó, que está aqui embaixo, aqui na frente. É muito grande. Não é possível a gente abraçar assim, ó, com as nossas mãos, com o nosso braço. E olha que eu tenho um braço, né, um pouquinho avantajado, mas não seria possível abraçar. Então imagina você colocando batata, você colocando trigo, você colocando pedra, você colocando madeira, todo tipo de material dentro desse recipiente. Ficava muito pesado. E então, alguns trabalhavam sobrecarregados, acima do peso que o seu corpo físico podia suportar. Então fazia mal à sua coluna, fazia mal ao joelho, fazia mal à sua saúde como um todo. Se a gente estiver carregando, trabalhando, se esforçando mais do que o nosso corpo físico suporta, ele vai dar um sinal. E se a gente não perceber, o primeiro sinal são as dores, e se a gente não perceber, daqui a pouco a gente está fazendo mal ao nosso corpo físico. Então Jesus associa o jugo, que é a madeira que prende a carroça, o animal, a carroça, ele associa isso com o trabalho. Aquele era o trabalho do animal, puxar aquela carroça. Ele fazia isso todos os dias, e alguns até dia e noite. Então o animal tinha aquilo como trabalho. E o que prendia aquele animal ao trabalho era o jugo. E hoje o que nos prende ao nosso trabalho, graças a Deus não somos animais, pelo menos irracionais, né? Por mais que tenha hora que a gente se comporte assim, sem raciocinar, mas hoje também estamos presos ao trabalho. E o jugo não é mais a madeira, mas é o dinheiro. O resultado que vem depois daquele trabalho é aquilo que nos prende ao trabalho. E muitas das vezes nos esforçamos tanto, trabalhamos dia e noite como aqueles animais, ficam cansados, mortos, fazem mal à sua saúde, são totalmente desgastados porque estavam presos através de um jugo a um trabalho. E hoje o jugo não é mais a madeira, mas muitas das vezes o dinheiro, ou então aquilo que nós queremos adquirir através do dinheiro. Mas nós ficamos presos de qualquer forma hoje também ao trabalho. Então Jesus associa o jugo com o trabalho. E ele associa o fardo com as coisas que nós carregamos no dia a dia. Muitas das vezes são problemas, muitas das vezes são desafios, são responsabilidades que nós carregamos. E tem pessoas hoje aqui que estão carregando responsabilidades, que estão carregando problemas, que estão carregando situações mais do que podem suportar. E o curioso é que a Bíblia diz isso. Deus fala assim: eu não te dou provação maior do que você possa suportar. Não vindo da parte de Deus. Mas nós temos que entender que muitas das vezes nós nos enfiamos debaixo de provações, debaixo de problemas, debaixo de adversidades, debaixo de responsabilidades, de pesos maior do que a gente possa suportar. Estudando um pouquinho para ter propriedade para conversar com vocês, eu descobri que as próprias pessoas elas montavam o seu jugo. As próprias pessoas elas teciam aquela embalagem ali, e as próprias pessoas é que carregavam, colocavam ali dentro a quantidade de coisas que elas iam transportar. E então cada um construía o seu próprio fardo, não o jugo, desculpa, o seu próprio fardo. E então com base nisso a gente para pensar
que Deus fala assim: eu não vou te dar um fardo, uma provação, uma responsabilidade maior do que você possa suportar. Essa é uma aliança, uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Mas às vezes a gente coloca muito mais coisa no nosso fardo, a gente enche, atola o nosso fardo com muito mais coisa do que a gente tem capacidade de transportar. E muitas das vezes nós ficamos em diversas áreas das nossas vidas sobrecarregados, cansados, desanimados, exaustos, não conseguindo nem dar um passo mais. E a promessa para esses é: venham até a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou lhes dar descanso. Então você que nessa noite se sente cansado, o seu corpo físico, a sua alma, o seu espírito, você que se sente sobrecarregado pelas tarefas, pela rotina, pelas atividades, essa mensagem é para você nessa noite. Essa mensagem, ela abre uma nova estação. Essa mensagem, ela marca, ela batiza a ceia do Senhor nessa noite. E essa mensagem profetiza, anuncia um tempo que está vindo sobre as nossas vidas ao longo dessa semana, que é o avivamento do Senhor. Então é uma mensagem profética sobre as nossas vidas. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, Deus tem alívio para você. Deus tem descanso para você. Eu não sei qual é o jugo que tem produzido esse cansaço em você. Eu não sei qual é o fardo que tem provocado essa sobrecarga e esse cansaço em você. Mas uma coisa eu sei. Deus mandou declarar para você, profetizar para você, que Deus tem alívio, Deus tem descanso na sua vida, seja lá o que esteja acontecendo. Deus quer te dar alívio, Deus quer te dar descanso em nome de Jesus. Amém? Então, para a gente entender esse alívio, esse descanso, vai comigo lá agora na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Jesus, filhos de Jesus Cristo, lá na cidade de Éfeso, chamada Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Jesus reconhece que muitas coisas nos cansam. Jesus reconhece que é normal ao longo da vida as pessoas ficarem cansadas e sobrecarregadas. Cansadas por causa do jugo que está carregando, e muitas das vezes está associado ao nosso trabalho. Sobrecarregadas muitas das vezes com as responsabilidades, o peso da responsabilidade que a gente carrega também no dia a dia. E a promessa de Jesus para esses foi: venha até mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vou te dar descanso, eu vou te aliviar. E o apóstolo Paulo, totalmente em concordância, totalmente entendendo esse direcionamento de Jesus, olha o que ele escreve aos nossos irmãos em Éfeso. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No final da sua carta, após trazer várias orientações à distância, o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos: quanto mais, no mais, resumindo, para a gente fechar tudo que eu já conversei aqui com vocês, o apóstolo Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: para quem está cansado, para quem está sobrecarregado, para quem está sem força, sem ânimo, está esvaído, está desanimado, parece que não vai conseguir, só tem uma solução, só tem uma saída, é através do Senhor. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Só tem uma coisa que pode mudar essa realidade nas nossas vidas, é o poder do Senhor sendo liberado sobre nós. O poder do Senhor sendo compartilhado, sendo ministrado sobre as nossas vidas. Porque assim, o cansaço do corpo físico, eu acho mais tranquilo. Porque basta uma noite ou umas 2 noites de sono bem dormidas, todo o cansaço do corpo físico vai embora. Porque Deus nos fez de forma perfeita. Por mais que a gente desgaste o nosso corpo, carregue coisa pesada e tal, faça muita atividade ao longo do dia, se você tem uma noite de sono perfeita, com 8 horas no mínimo de sono e um sono de qualidade, bem dormido, você vai acordar no outro dia descansado. No máximo, no próxima noite, você vai conseguir colocar o seu cansaço para fora e vai conseguir ficar bem descansado.
Mas existe um cansaço chamado emocional, um cansaço espiritual. Existe um cansaço na nossa alma e no nosso espírito, que não tem noite de sono que tire isso de nós. A gente dorme cansado, em função disso, a gente dorme preocupado, sobrecarregado com esses problemas, e no outro dia a impressão que tem é que você acorda mais cansado do que você foi dormir. Então, às vezes, a gente coloca a culpa no colchão, no travesseiro, no não sei quem, no barulho, no mosquito, no frio, no calor, e essas coisas acabam influenciando sim, porque não deixam a gente entrar em um sono profundo como o nosso corpo físico precisa. Mas, na verdade, existe um cansaço na alma e no espírito, que não tem remédio, que não tem comida, que não tem dormida, que não tem pousada, que não tem nada que dê jeito. Porque o cansaço não está só no nível físico, está na alma e no espírito. Aonde a medicina, aonde a tecnologia, aonde a NASA, aonde os médicos, ninguém consegue acessar. Só o Criador tem a senha para acessar a nossa alma e o nosso espírito. E é por isso que Jesus dá essa instrução. Você que está cansado, você pode perceber que Jesus não estava falando do cansaço físico. Embora ele use uma ilustração para aquelas pessoas, fala sobre o jugo e sobre o fardo, mas ele estava falando de algo mais profundo. Eu voltei aqui em Mateus, se você quiser, não precisa voltar não, mas só para você entender. No final ele diz assim, porque você vai achar descanso para a vossa alma. Então Jesus estava falando muito mais do que um cansaço físico. Jesus estava falando do cansaço emocional, do cansaço da alma, da exaustão. Jesus estava falando do cansaço do espírito, o cansaço espiritual, que é esse que repercute no nosso corpo físico e a gente nunca consegue descansar. E ele falou, venha até mim, porque você que está cansado fisicamente dorme e descansa, mas você que está com a sua alma e com o seu espírito cansado, você precisa de mim para poder descansar. Eu quero te dar descanso, eu quero te dar alívio. Por quê? Ele fala, o meu jugo e o meu fardo não são como esse que você está carregando. É suave, é leve. E eu quero te ajudar a carregar esse que está pesado, esse que está difícil, e eu quero deixar você carregar o meu, que é suave. Por que ele fala que o dele é suave? Não que a gente vai carregar algo dele, mas é porque ele vai tomar o nosso, vai compartilhar conosco, e aquele fardo, aquele jugo vai deixar de ser nosso e vai passar a ser dele. E quem estava aqui na semana passada entende que quando nós nos posicionamos, nós deixamos de quê? De lutar. Porque a luta deixa de ser nossa e passa a ser de quem? Do Senhor. Então é exatamente isso. Se você se aproximar, esse negócio vai deixar de ser seu e vai ser nosso. E sendo nosso, eu vou te ajudar a carregar. E ele vai se tornar leve e vai se tornar suave. E você vai conseguir suportar. Então a proposta não é que as coisas que estão ali de repente vão sair. Não é que você vai ser demitido do seu trabalho. Se for como o testemunho do nosso irmão aqui, o Senhor tem uma outra porta para você, ele fecha aquela, abre outra, sim. Mas muitas das vezes a gente não vê as coisas por fora da gente mudando, se resolvendo, porque Deus quer fazer alguma coisa dentro de nós. Ele quer trazer uma força, Ele quer trazer um potencial dentro de nós, que aquilo que parecia pesado, agora se torna leve. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim, essa leve e momentânea tribulação produzirá um eterno peso de glória. O cara estava preso, condenado à morte, apanhando, sendo espancado, num lugar frio, escuro, sem comida. Aí ele vai e fala, essa leve e momentânea tribulação. É porque algo dentro dele aconteceu, e ele entendeu, olhou aquela dificuldade à sua volta, mesmo sendo muito grande, ela se torna leve e momentânea. Era uma dificuldade pesada, e era uma dificuldade que ia demorar muito ainda a se resolver. Mas algo dentro dele acontece, e ele diz, essa dificuldade que eu estou passando é leve e momentânea, porque eu estou comparando aquilo que Deus ainda tem para fazer na minha vida. E é exatamente isso que o Senhor tem proposto para você. Talvez as coisas que você vai carregar vão continuar mesmo, mas você precisa receber uma força, você precisa receber um fôlego, você precisa receber vida para você ter condições de carregar o seu fardo e você ter condições de carregar o seu jugo.
E se de repente aquilo que você está carregando não for da vontade de Deus, aí sim Ele vai tirar. Porque a promessa dele também é essa: eu não te dou provação maior do que você possa suportar. Então, se você buscar isso em Deus, o fardo estando pesado, Ele vai tirar coisas do fardo e vai te deixar continuar a caminhada com aquilo que Ele permite. E com o jugo também que Ele permite sobre a sua vida. Porque a proposta é essa: o jugo se torna suave, se torna leve, assim também como o fardo também se torna suave e leve sobre as nossas vidas. E o apóstolo Paulo fala: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo conhecia sobre a criação, assim como Jesus. E eles podem falar isso com tanta propriedade, com tanta profundidade, porque eles conhecem acerca da criação do ser humano, a nossa criação. Hoje a medicina está estudando, hoje a tecnologia tenta usar os seus recursos para estudar sobre nós, né, e a cada dia inventar técnicas, remédios, uma série de coisas, mas na verdade não conseguem chegar a um denominador comum. Mas a Bíblia, ela nos ensina, ela nos orienta a isso, e muitas coisas que se descobre hoje, quando vai ver, estavam escritas já na palavra, estavam já escritas na Bíblia, e eles se deparam com essas informações escritas há milhares de anos atrás e veem como uma novidade de hoje. Então, lá em Gênesis, não precisa abrir não, Gênesis 2:7, diz que o homem foi formado do pó da terra. Deus, nos 6 dias da criação, Ele fez tudo com a sua palavra, com a sua boca, com o seu verbo. Mas no último dia da criação, Deus resolve fazer algo especial. Todas as outras coisas que Deus fez, Ele falou que era bom. E então Ele faz agora o homem, o ser humano. E Ele pega o barro, o pó da terra, chamado no original em hebraico de Adamá. E do Adamá, do pó da terra, aquele pó vermelho, aquele barro vermelho, Ele começa a moldar uma escultura que é exatamente a nossa escultura. E a Bíblia diz que Ele nos faz a sua imagem e semelhança. E Ele começa a modelar com as suas mãos. Olha a partir daí já o privilégio. Porque todos os outros foram feitos com o verbo, com a palavra, com a voz. Mas nós somos feitos já com a mão do Senhor. E a Bíblia diz que após fazer com as suas mãos, Gênesis 2:7, após fazer com as suas mãos, estávamos moldados à imagem e semelhança do Senhor, mas ainda sem vida. A Bíblia diz que Deus vem e sopra a narina de Adão, aquele que veio, por isso que o nome dele é Adão, aquele que veio da terra. Adamar, terra. Adão, aquele que foi feito a partir da terra. Mas embora tenha sido feito a partir da terra, recebeu o sopro de vida do Eterno. Recebeu o fôlego de vida de Deus. E então nós fomos criados do pó. Mas o fôlego veio de quem? De Deus. E então aqui a gente começa a entender por que Jesus fala assim: você que está cansado e sobrecarregado, vem até mim. Aqui a gente começa a entender por que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6:10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque o cansaço emocional, o cansaço espiritual, que repercute no cansaço físico, não existe outro lugar de ser curado a não ser no Senhor. Porque foi o Criador que soprou e deu a força, e deu o fôlego de vida. Então, cada vez que nos aproximamos do Criador, recebemos o fôlego de vida, recebemos um novo sopro de vida, e é uma força sobrenatural. Aquilo que aconteceu lá em Gênesis na criação foi sobrenatural. Deus fez uma escultura com as suas mãos de barro, e a gente sabe que uma escultura de barro não tem vida, não tem força, não pode se mexer, nada. Mas então vem o sopro do Criador, o sopro do Eterno, o sopro do Deus Todo-Poderoso sobre aquela escultura. E acontece algo sobrenatural. Ele recebe a vida, ele recebe a força, ele recebe a inteligência, ele recebe o vigor, ele recebe a solução. E é tão forte que Deus, depois de ter criado todas as coisas, não deu nome a nada, e deu ao homem o privilégio de dar o nome a cada coisa. Então vemos que através daquele sopro veio inteligência, veio discernimento, veio uma série de coisas. É claro que, continuando a história, ele erra, faz mau uso daquilo que Deus o deu, o livre-arbítrio, a sua inteligência, e então Adão e Eva erram. Mas a questão é que através do fôlego de Deus, muitas coisas vêm sobre a nossa vida. A força vem, a sabedoria vem, a estratégia vem, a inteligência vem, o discernimento vem, vem o fôlego de vida sobre nós. E é por isso, né, as pessoas antigamente dormiam
no chão. O máximo que faziam era forrar uma esteira, forrar uma palha, alguma coisa aí. Não tinha um conforto que nós temos hoje, tal de cama box, colchão de mola, né? Não tinha isso aí, não. Travesseiro de pena de ganso, né? Que dá uma alergia danada, começa a espirrar. Tem alguém que tem travesseiro de pena de ganso aí? Não, eu já tive um, me deu uma alergia danada, não consegui não. Eu acho que não deram o banho direito naquele ganso não, porque o negócio não estava legal não. E então a gente acha que é isso que produz descanso, mas não era. E então presta atenção no descanso, olha só, o homem veio de onde? Da terra, não foi? Foi feito de onde? Tem alguém comigo aí? O homem veio de onde? Da terra, do pó da terra, não é isso? E quando ele deitava antigamente para descansar, ele deitava onde? Na terra. Então o descanso físico do homem vinha de onde? Da terra. Mas aqui o que Jesus está falando e o que Paulo está falando é que o descanso físico vem até da terra, porque o homem veio da terra. Mas o fôlego de vida vem do Senhor, vem do Criador. E é por isso que tem hora que a gente deita, não mais na terra, mas na cama, e não descansa. É por isso que a gente deita no travesseiro e não descansa, apaga a luz, liga ar-condicionado, ventilador e não descansa. Porque esse tipo de descanso não virá da terra, não virá do deitar, mas esse tipo de descanso vem do Criador, vem do sopro do Senhor sobre as nossas vidas. E só tem uma forma de conseguir esse sopro, estando próximo do Senhor, estando perto do Senhor, buscando o Senhor com mais intensidade, buscando o Senhor de verdade, buscando, aproveitando as oportunidades de busca no Senhor. É exatamente nesses momentos que recebemos fortalecimentos. Eu tenho testemunhos aqui, junto com o corpo pastoral. Quantas vezes nós chegamos na nossa célula, quantas vezes, às vezes eu saía, quando trabalhava no trabalho secular, saía do trabalho exausto, não estava condições de ir. Aqui na igreja ainda, muito trabalho também intenso, sem condições de participar da célula, cansado, doente, sobrecarregado. E não só eu, eles também testemunham isso. Mas chegávamos na nossa célula, começava a adorar, começava a orar, e quando a gente estava indo embora, parecia que tinha dormido, tinha descansado, tinha passado uma semana em um hotel e estavam totalmente descansados. Eu não sei quantos já viveram uma experiência dessa, de participar de uma célula, de uma reunião de oração, de um culto, e sair totalmente renovados pelo Senhor. É por causa desse milagre. É o milagre do fôlego de vida. É o milagre do fortalecimento através do Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando o poder do Senhor é liberado sobre as nossas vidas, nós somos fortalecidos. A gente ganha um novo fôlego de vida. E é sobre isso que Jesus fala, e é sobre isso que o apóstolo Paulo fala. Deixa eu trazer um exemplo prático para vocês. Volta lá no Antigo Testamento agora, livro de 1 Reis, capítulo 18. Deixa eu te mostrar um exemplo prático. E é exatamente isso que vai acontecer nas nossas vidas. 1 Reis 18. Lá no versículo 44. É uma história que você já conhece. 1 Reis 18, 44. Elias já havia profetizado que Israel ficaria sem chuva e sem sereno. E por 3 anos e meio fica sem chover em Israel, sem até cair sereno o orvalho do céu. E então Deus pega Elias lá no deserto de Querite, fala com ele para voltar até Israel e falar com Acabe, que era o atual rei de Israel, que ia chover novamente. E Elias faz isso. Vai lá, se encontra com o rei, que estava procurando ele por 3 anos para tentar o matar, porque ele havia profetizado que ia ficar sem chover, e o rei ficou com raiva disso. E então, quando ele encontra com o rei, ele avisa isso, e após profetizar isso, ele correu para orar. E é por isso que nós temos orado tanto sobre avivamento, porque nós profetizamos o avivamento, né? Agora a gente tem que fazer como Elias, orar. Enquanto esse avivamento não chegar, a gente não parar de orar, né? Porque já fomos profetizados. E o profeta é assim, ele não quer saber quando vai acontecer, como vai acontecer, se vai acontecer. Deus mandou falar, ele fala. E nós profetizamos que vai acontecer um avivamento, virá um avivamento sobre as nossas vidas. Amém? E então, por isso que a gente tem orado sem cessar, e nós queremos que esse avivamento está chegando. Essas noites são como as noites aqui de Elias, né? Vai lá pela primeira vez, olha, está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. Na segunda, não estou vendo nada. Mas na 7ª vez, virou uma pequena nuvem. Pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Mas já era o sinal que a chuva do Senhor estava vindo. Vamos lá, vamos ler aqui comigo. 1 Reis 18, versículo 44. Diz assim, ó. A 7ª vez disse, esse aqui é o servo discípulo de Elias, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem.
Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha, prepara o teu carro, a tua carroça, os teus animais, e desce, para que a chuva não te pegue no caminho, não te detenha. Dentro de pouco, os céus se enegreceram, se escureceram, fecharam, com nuvens e vento. E caiu o quê? Grande chuva, abundante chuva, dependendo da sua versão. Acabe subiu ao carro. Quero abrir um parênteses aqui para te explicar. Carro aqui é carroça, uma carruagem. Não existia um carro como o nosso aqui nesse tempo. Então existia a carruagem, e a carruagem aqui é uma muito especial, uma carruagem real, porque nós estamos falando de um rei. O rei era Acabe. E Acabe sobe na sua carruagem real, muito bem preparada, inclusive várias peças eram de ouro, e o que puxava aquela carruagem eram cavalos muito bem preparados, eram cavalos muito bem treinados, muito saudáveis, muito bem alimentados, então tinham muita força, muito potencial. Hoje você poderia comparar um carro blindado, um carro muito potente, e um carro muito blindado que as autoridades hoje usam. A autoridade não anda de qualquer carro, tem um carro especial, porque precisa estar guardado, protegido e chegar mais rápido aos lugares. Então, Acabe era um rei, uma autoridade, e tinha aqui um carro de autoridade, que fazia jus à sua autoridade. E então Acabe subiu nessa carruagem, nessa carroça, e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias. Repete isso comigo. A mão do Senhor veio sobre Elias. Presta atenção para um detalhe. Elias, Acabe, estavam no Monte Carmelo. E agora Elias fala: a chuva está chegando, corre, pega a sua carroça, a sua carruagem e volta para casa, porque a chuva está vindo. E por que Elias fala isso? As carroças, as carruagens antigamente tinham uma roda muito fininha, muito estreita. E como a chuva estava vindo, não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo. E então com a chuva ia ter lama naquele lugar. E com a lama, as carroças atolam, iam afundar, ia atolar. E então Elias, o rei, ia ser pego no meio daquela tempestade, ia atolar a sua carroça, e não ia conseguir chegar em casa, e poderia ser até que viesse uma tragédia. Eles estavam no campo, poderia vir um raio, matar o rei. Então por isso que Elias dá essa instrução. E, inclusive, Acabe seguiu a instrução. Ele viu o tipo de chuva que estava vindo. 3 anos e meio sem chover, de repente o céu fecha, muito vento, trovões, relâmpagos. Então Elias fala com os seus soldados: vamos embora. Vulgarmente, né, como a gente usa a expressão hoje, vamos picar a mula, vamos embora desse negócio. E literalmente picar a mula, né? Acredito que o bicho lá o cavalo deve ter apanhado a beça e acelerou, correu muito. Por que eu estou te falando isso? E deixa eu só trazer um detalhe. 40 quilômetros ficava aqui do Carmelo, do Monte Carmelo, onde ele estava, até a entrada dessa cidade chamada Jezreel. Então eles estavam indo para lá, 40 quilômetros mais ou menos. Só para você ter noção, daqui em Barra de São João, daqui em Conceição de Macabu, era a distância. Então Acabe vai nos seus cavalos correndo, porém a mão do Senhor veio sobre Elias, estavam no mesmo lugar. E então Elias cingiu o seu lombo, ou seja, vestiu as suas roupas, amarrou o seu cinto e correu adiante. Deixa eu usar outra expressão para você entender. Correu na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. 40 quilômetros, Acabe de carroça real, de cavalos reais, de carruagem reais, carro importado, e Elias na canela. E então Elias chega antes do rei até o destino. Por que isso aconteceu? Já está claro aqui que algo sobrenatural acontece. Já está claro aqui que algo impossível aconteceu. Como pode um homem correr mais do que um cavalo real? Como pode um homem ter mais velocidade do que um cavalo? Humanamente falando, impossível. Nem o Bolt consegue ter mais velocidade do que um cavalo de corrida, irmãos. Nem ele. E então o que aconteceu? Algo sobrenatural. E por que aconteceu algo sobrenatural? Nós vemos aqui, a mão do Senhor veio sobre Elias. E é exatamente sobre isso que eu estou falando nessa noite. É exatamente sobre isso que eu estou falando para aqueles que estão cansados. É exatamente sobre isso que eu estou falando para aqueles que estão sobrecarregados. É exatamente que Jesus está falando, que vem a mim quem está cansado e sobrecarregado. É exatamente o que o apóstolo Paulo falou: seja fortalecido no Senhor. E então a mão do Senhor vem sobre Elias. E Elias sai correndo de uma forma... E ele estava há 3 anos e meio no deserto, irmãos. Mal alimentado. E
bem alimentado pelo Senhor, mas não com a diversidade de alimentos que ele estava acostumado. Só comendo carne e água, carne e água. E quem aqui entende um pouquinho de dieta sabe que uma dieta tão restrita desse jeito, falta alguns nutrientes, né, e traz impacto sobre o corpo físico. Mas Elias corre na frente dos cavalos. Por quê? Algo sobrenatural acontece. Porque a mão do Senhor veio sobre ele, veio sobre Elias. E o que eu quero profetizar sobre a sua vida nesse tempo, nesse começo de estação, nesse culto de ceia do Senhor e nesse tempo de avivamento que está vindo sobre as nossas vidas, a mão do Senhor virá sobre as nossas vidas. A mão do Senhor virá sobre a sua vida, meu irmão. A mão do Senhor virá sobre a sua vida, minha irmã. E você vai conseguir fazer coisa que ninguém imagina. Você vai fazer coisas que ninguém acredita. Nem você mesmo acredita que você seria capaz de fazer aquilo. Mas você vai ser usado pelo Senhor para fazer coisas improváveis, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Porque a mão do Senhor virá sobre a sua vida. Eu fui trazido aqui nessa noite para profetizar isso para você. A mão do Senhor virá sobre a sua vida. E eu creio que a mão do Senhor é esse tempo de avivamento que está vindo sobre as nossas vidas. Eu creio que esse tempo de maior intimidade, de maior experiência com o Senhor, vai trazer um fortalecimento sobre as nossas vidas. O poder do Senhor trará fortalecimento sobre as nossas vidas. E nós faremos coisas improváveis através do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Para a gente fechar e poder ceiar junto. Abre lá em Êxodo, por favor. Volta lá em Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Antigo Testamento. Êxodo capítulo 3. Versículo 2. Só para a gente fechar o raciocínio. Êxodo 3, 2. Diz assim, ó. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Está falando aqui de Moisés. Moisés viveu uma experiência com o Senhor. E apareceu o anjo do Senhor a Moisés, numa chama de fogo. Só para você entender. Apareceu um anjo para Moisés, o anjo do Senhor. E como que apareceu o anjo? O anjo estava coberto de quê? De chamas de fogo. O original diz isso. O anjo estava coberto, revestidos de chama de fogo. E ele pegou e entrou no meio de uma sarça. Muitas pessoas que já ouviram essa história, contaram essa história, só falam da sarça pegando fogo. Mas aqui tem um detalhe. Apareceu o anjo do Senhor. E o anjo que estava em chamas. O anjo que estava pegando fogo. E então esse anjo em chamas, em fogo, ele entra para o meio da sarça. A sarça é uma árvore, ela é típica, ela é característica da região do Sinai. E é exatamente onde Moisés estava aqui. Desde quando estava falando sobre bezerro de ouro, estava ensinando aqui para vocês sobre o Monte Sinai. Estavam acampados na região do Sinai, e lá tem um monte chamado Monte Sinai. E naquela região tem umas árvorezinhas pequenas assim, arbustos de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, tipo pé de laranja, pé de limão, de caqui, que não fica muito grandão. 1 metro, 1,5 metro mais ou menos, mas ela é uma árvore seca, não dá frutos, e só tem um pouquinho de folhas, bem sequinhas também. É uma madeira seca e muito espinhosa, que não servia para nada. Inclusive as árvores eram muito utilizadas nessa época para fazer imagem, ídolos de madeiras que o povo usava para cultuar os deuses estranhos. Mas existia uma ordem naquela época que não podia fazer da madeira da sarça, porque era tão ruim o negócio que nem os deuses estranhos queriam ser feitos daquela madeira. Era a sarça. Então imagina uma árvore que não serve para nada, porque não dá fruto. O troço é baixinho, não dá sombra, e mesmo se desse, ninguém vai ser doido de entrar embaixo do negócio cheio de espinho, né? Para ficar na sombra. Pé de limão é assim, né? Também tem muito espinho, né? Quem é que fica entrando ali embaixo ali para pegar uma sombrinha do pé de limão? Ninguém. E então, não prestava para nada, e nem para fazer os ídolos lá, os deuses estranhos. Então aparece um anjo, e esse anjo começa a queimar em fogo, e esse anjo entra no meio da sarça, no meio dessa árvore. Vamos continuar aqui a história. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, não era queimada. Isso contraria a lei da combustão, né? Porque você, para ter um fogo, uma combustão, você precisa do combustível, você precisa do calor, e você precisa do oxigênio, que é o comburente. Então, quando você une o calor
com um material, com um combustível, com um oxigênio, vai queimar. Mas o que é o combustível acaba, sim ou não? Se você coloca fogo num pedaço de papel, ele pega fogo e apaga, vira cinza depois. Você coloca fogo numa madeira, pega fogo e acaba. Você coloca um copo com algo, bota fogo ali e acaba. Se você usa o gás de casa para fazer comida, acaba, na hora que você está fazendo comida, né? Então, semana passada acabou na hora da janta, né, amor? Ela estava fazendo janta, estava chegando daqui da igreja, o gás acabou, mas ela deu jeito. Quando eu cheguei, a janta estava pronta lá. Já percebeu que só acaba o gás quando está fazendo comida? É claro, irmão. Senão está com vazamento no negócio, né? Só vai acabar. Tem gente que fala, gente, não é possível, o gás só acaba na hora que está fazendo comida. É claro, senão está com vazamento. Só vai acabar na hora que você estiver usando. Por quê? O combustível é consumido. A lei é essa, a lei da física é essa. O combustível ele tem que ser consumido pelo fogo. O fogo consome o combustível. Mas nesse caso aqui, tinha algo sobrenatural, tinha algo especial acontecendo. A sarça estava pegando fogo, ó, imagina, tinha oxigênio lá, a sarça era o combustível e o anjo era o palito de fósforo, entendeu? Ele começou o fogo, ele pegou o fogo e foi transferir para a sarça. E a sarça começou, pegou fogo, aquele fogaréu alto, Moisés, e ele não estava confuso, ele não estava doido, porque ele estava num lugar escuro, num monte totalmente escuro, de noite, e ele sabia daquele fogaréu que estava pegando lá. E então, continuando a história, ele foi até se aproximar, Deus falou, não vem não, por várias questões, né? Deus falou, primeiro que isso aqui é um lugar santo, e segundo, você vai se queimar também, não vem pertinho não. E ele viu aquele fogo lá. E o detalhe aqui é que a madeira não queimava, a sarça não queimava, não era consumida. E o que eu quero trazer como entendimento para a gente fechar aqui nessa noite? Essa árvore muitas das vezes somos nós, sou eu e é você, em momentos da nossa vida. Em momentos que a gente fica cansado, sobrecarregado, nós somos como essa sarça. Às vezes não dá fruto, às vezes está sem sombra, às vezes está cheio de espinhos, que a própria vida, a própria tribulação nos produziu, e às vezes ninguém quer. A sarça não servia nem para fazer os ídolos de madeira. Ninguém queria sarça, não prestava para nada. E às vezes nós somos assim também, desprezados pelas pessoas, pela sociedade. Às vezes nos encontramos em tempo como esse. Mas o mistério aqui é que apareceu um anjo. Poderia ter entrado em árvores muito nobres, carvalho de justiça, poderia ter entrado no cedro, poderia ter entrado em madeiras muito nobres, em árvores muito nobres, mas escolheu entrar naquela que ninguém dava nada. O fogo do Senhor veio sobre o anjo, e Deus mandou o seu anjo colocar fogo naquela árvore, e aquela árvore incendiou. E presta atenção no detalhe aqui, ela foi incendiada, tinha muito fogo, produzia calor, produzia iluminação, produzia energia, mas ela não se consumia. Assim, eu e você, através do fogo do Senhor. Assim eu e você, através do poder do Senhor que está para vir sobre as nossas vidas. Nós vamos incendiar, mas não seremos consumidos. Não vamos ficar cansados, porque foi essa promessa que veio sobre o profeta. Vocês correrão e não se cansarão. Voarão como águias. Até os jovens se cansam, é normal, até os jovens se cansarem. Mas vocês correrão e não se cansarão. Voarão como águias, porque virá um fogo do Senhor. O Senhor tem enviado o seu anjo para trazer esse fogo sobre as nossas vidas, que é o fogo do avivamento de Deus sobre nós. E nós não seremos consumidos, e nós seremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aqueles que estão cansados e sobrecarregados vão encontrar descanso no Senhor, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, quero chamar os ministros para vir rapidamente. Eu quero orar com você. E já pedi, após a oração, pedi ao pastor Marcos para agilizar o serviço da ceia. E logo em seguida a gente vai estar ceando junto. Sai do seu lugar. Não, fique de pé no seu lugar enquanto os ministros vêm aqui adorar. Pode diminuir já as luzes. Eu queria pedir você já para fechar os seus olhos. Especialmente quem está cansado nessa noite. Especialmente se essa palavra alcançou o seu coração, se você foi tocado pelo Senhor através dessa mensagem, se você se sente cansado, sobrecarregado, feche seus olhos nesse momento. Vamos adorar o Senhor um pouco e em seguida eu vou estar orando por vocês.
todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Eu não quero sair.